Fala galera, começando mais um Papo de Madruga, papo de roqueiro para roqueiro. Hoje nós estamos com uma lenda da música brasileira, profissional, Luiz Fernando Silva, mais conhecido no meio musical como Grilo, que por muito tempo foi técnico de som do Barão Vermelho e muito mais gente. E aí Grilo, beleza? Beleza, e aí Celso? A primeira pergunta que eu sempre faço para a galera aqui é: quem é você, Grilo? Bem, quem sou eu, né? É difícil dizer quem sou eu. Na verdade, a gente começou num grupo aqui de Niterói chamado Varanda, onde Arthurzinho Maia, Pedruzzi, grande técnico da Maquiáudio, né? Renato Franco, que tocava com Ivan Lins, etc. E outros que estão morando na Europa agora. A gente começou com a música e eu comecei assim, com essa parte técnica da história, né? Isso teve esse caminho longo aí. Logo em seguida, a gente montou um equipamento de som, né? Montou um PA, onde a gente começou a fazer os trabalhos, no caso aí eu e o Pedruzzi. E esses shows do Varanda, eles foram se expandindo para outras bandas, né? Então a gente trabalhou muito fazendo shows no Teatro Municipal de Niterói e vários locais da prefeitura. Barca das Sete. Barca das Sete. Na minha adolescência. Barca das Sete, exatamente. E outros grandes shows daqui, além dos shows que rolavam no Teatro Municipal, né? Que a gente fazia Zizi Posse, Ângela Rorô e outras coisas. O próprio Sai Guarabira, com quem foi primeiro artista, né, que eu trabalhei profissionalmente mesmo, assim, trabalhando como técnico deles, né? Viajei, morei em São Paulo, fiquei um tempo trabalhando no estúdio do Sai Guarabira e voltei para cá, para Niterói, e fui trabalhar no estúdio Toque, que é um estúdio ali em Botafogo. Acho que as pessoas lembram bem, né? Que muita gente ensaiou, gravou lá, né? Tem até um artista chamado Ricardo Bomba, não sei se você... Isso, que também tem o estúdio dele ali no Cosme Velho, então, sim, Ele, recentemente o Ricardo Palmeira teve com ele. E ele participou, o Ricardo Bomba participou do filme Bete Balanço com uma música. Ah, que legal! E nessas histórias todas, né, tem coisas muito interessantes. Eu fui trabalhar ali na Toque, então a Toque também tinha um PA e a gente fez vários shows, né, cara? Fez show na Concha Acústica da UERJ, onde nós fizemos Barão, Salinho da Cidade, um monte de gente, né? Tivemos a participação naquele 1º de maio lá, que teve aquela história da bomba, né? Ah, você também trabalhou ali? Eu estava gravando aquele show em 4 canais, Caramba. pela Toque, né? E era uma coisa muito Mas o show rolou assim mesmo? Não, o show vinha rolando, né, cara? Mas depois daquilo ali deu... A bomba foi no estacionamento, né? Foi no estacionamento e a bomba que eles colocaram para poder explodir o portão, com a sorte de Deus... policial, Não, essa lá de fora explodiu no colo dele. A do portão parou. Deu ruim, graças a Deus não explodiu. Porque ia morrer... Tava lotado, né? Lotado, ia morrer muita gente. E tu lembra os artistas que estavam assistindo? Ah, Moraes Moreira, Wagner, Fagner, Gal Costa, Gonzaguinha. Pô, cara, eu acho que todos os artistas, porque era um movimento muito grande musical e era numa época da abertura, né? Então, houve aquele negócio dos militares, da política, não querer que essa abertura acontecesse, então eles colocaram... A bomba foi até para dizer, ó, tá vendo aí... Tá cheio de subversivo, né? Que era terrorista, esse troço todo. Então, eu participei disso aí também, como de outros festivais. E nessa época, muita gente estava gravando, inclusive na Toque, né? Porque tinha o... Lá era estúdio de gravação e ensaio? Estúdio de gravação e ensaio. Ensaio todo mundo participava. Gal, Moraes, Pepeu e Baby... E, sabe, todo mundo que se imaginar, né, participou, fez ensaio ali, né? Mas eu estou querendo dizer que nas gravações, que na época tinha a Warner, que estava produzindo uma série de artistas novos, né? Então, Papel de Mil, Celso Blues Boy, Zé da Gaita, o próprio Sangue da Cidade. Então essa galera, era muita gente. Malu Viana. Irmã do Marcos Viana, do Sagrado Coração da Terra. Isso, que gente boníssima, muito amigo. Faleceu ela. Há muitos anos, né? E essa série de pessoas que passaram por ali, inclusive Erva Doce,
que lá nessa época, Marcelo Susequinte trabalhava como técnico, eu trabalhava junto com ele, né? Que legal, Fiz hein? muita... fui muito assistente de estúdio do Marcelo, aprendi muita coisa com o Marcelo, né? E um grande guitarrista e um grande técnico, assim, só podemos falar coisa boa. E guitarrista do Erva Doce, né? E a gente se encontrou depois muito na estrada. O próprio Barão ensaiou muito ali, né? E aí eu encontrava sempre com eles, eu encontrava com o Frejá, que conhecia um rapaz aqui de Niterói, que também teve um PA aqui, que era o Braz, que mora que mora em Teresópolis. É, um amigo dele. Amigo dele, amigo nosso, daqui de Niterói, né, que foi pra lá, mora lá, hoje. Mora muitos anos lá, o Braz. E isso era uma coisa muito legal, né? Então a gente já tinha um relacionamento, eu com o Barão, assim, do estúdio ali, profissional, né? E eu saía para fazer os shows com o equipamento do Barão aí, da Toque, né? E aí eu, Pedruzzi, e a gente montava, fazia show, Macaé. Então os shows que tinham Barão, Paralamas, entendeu? Inclusive gravei a fita demo do Paralamas, gravando com o pessoal do Kid Abelha. Legal, hein? Lá na Toque. Até hoje o Paralamas procura essa fita demo, que tem a primeira versão de Vital Sua Moto, e o Barone uma vez estava falando que eles não têm mais essa demo. Rapaz, era muito legal, porque eles eram muito amigos. Então, por exemplo, eles tinham a base... Aí, o Herbert namorava a Paula. O Jorge tocava o sax, tinha o garotão da guitarra deles, que eu esqueci. O Bruno Fortunato, né? E na época, o baixista deles era o Leone. Leone, sim, é. Né? Era o que fazia as músicas com a Paula. Pra você ter uma ideia do grau de talentos que tinham. Então era muito... Tava fervilhando. Surgiu tudo ao mesmo tempo. Surgiu tudo ao mesmo tempo. E foi legal, porque muitos foram aproveitados. Sim, sim. Né? E isso foi muito bacana. Então... Daí pra frente, eu também fiz shows do Chico Batera, fui trabalhar com o Chico Buarque por intermédio do Chico Batera. Eu ia pra casa do Chico Buarque pra gente fazer os ensaios, essas coisas. Aquela pelada dele você não jogava não? Fui com o Chico Batera. E fiz agora há pouco tempo o show de 80 anos do Chico Batera no Teatro Municipal lotado, maravilhoso, assim, uma pessoa que eu tenho muito carinho por o Dalto também você trabalhou com o Dalto, né? Bastante tempo. Eu fui no show dele agora, ano passado, dos 30 anos do Muito Estranho. Do Muito Estranho. Então, eu Municipal. Fiz muito, Marina muito veio, show. Biafra veio, foi bom ver show. E a gente, e nesse negócio todo aí, dessa história, né? Teve uma época em que o Barão, quem fazia o som do Barão dos shows era o Andy Mills. Andy Mills, inglês. Né? Que voltou pra Inglaterra. Voltou e tudo. E o Andy... Você visitou ele quando você esteve lá, não, né? Não visitei, não. Na verdade, a gente não tem muito essa convivência, não, sabe? Eu conheço, a gente teve uma assim, pouca Quando você entrou pro Barão, ele ainda estava. Quando eu entrei para fazer uns shows, porque o Andy estava em São Paulo gravando o disco do... meu Deus. Daquele guitarrista... Não. Daquele guitarrista... Desculpa. Do Yes? Não, do guitarrista que morreu de uma banda Vander, não sei o quê. Como é que é? Vanderly? Não, Vanderly não. Eu esqueci o nome da banda. Vander Tafo. Vander Tafo. Exatamente, que ele tinha uma banda. Radiotáxi, exatamente. Pô, desculpe porque... Porque era a banda meio de apoio da Rita Lee. Depois transformou em Radiotáxi. 65 aqui na Carcaça, já está fazendo... o HD já não guarda mais. Eu tô com 58, tô chegando lá também. E aí ele estava lá, né, gravando, e o Frejá me ligou. Eu morava em Santa Rosa, lá Salesiano. O Frejá me liga e diz... Me ligou perguntando, na verdade nem foi o Frejá, quem ligou foi o Mário Almeida, da Nascente Produções. Casado com a Rosa. Isso, para poder saber se eu poderia fazer esse show. Aí como eu não falei, o vizinho me deu um recado. E eu tinha o telefone do Frejá, porque volta e meia eu falava com ele, né? A gente falava no estúdio, porque eu trabalhei fazendo o ensaio deles, entendeu? Aí ele perguntou, eu falei para ele, Frejá, o Mário ligou para cá, alguma coisa, vocês estão precisando de alguma coisa, porque
Eu falei, você sabe o que é? Aí ele falou assim, pô, não sei, mas eu acho que ele quer saber se você pode fazer um show com a gente esse final de semana. Era um show em Santos. Aí eu falei, pô, legal, pô, posso fazer sim. Aí liguei pro Mário para passar a carteira de identidade, não sei o quê, porque tinha passagem de avião, não sei o que lá. Aí fomos fazer um show em São Paulo, lá em Santos, numa boate. Na época do Cazuza, isso, né? 83, né? Isso, muito tempo. Aí na volta pro Rio, fizemos um show legal lá, na volta eles tinham uma das primeiras turnês, assim, que eles iam fazer no Sul, né? Tanto que eram em 2 carros, a gente foi em Porto Alegre, aí foi os 5, né? Frejá, Guto, Dé, Maurício e Cazuza, Mário Almeida, o Torbeck, que era o Hold, e eu. Então nós fizemos esses 10 shows, dividimos em 2 carros e fomos descendo pelas cidades. A gente nem viajava de ônibus, nem equipamento não levava. Equipamento era local? Local. Caramba. Pra você ter uma ideia. Mas era ao vivo mesmo? Mas foi ao vivo, mas essa foi a única vez, desde que eu entrei pra banda, que o equipamento era local, assim. Mas quando a gente voltou, aí a gente já reestruturou tudo. E dali pra frente não se fez mais show assim o palco todo ia. E a gente sabia quais eram os PAs de cada local que a gente queria usar. Então isso já foi uma coisa profissional. A qualidade do trabalho era primordial, né? Então a gente fez esses shows. Inclusive você fala que um desses shows no Sul foi no cinema, né? Foi no cinema, lá em Erechim. A gente saiu do hotel, todo mundo junto, né? Aí foi um com o braço e não tinha ninguém na cidade, era uma cidade toda de paralelepípedo, pequena na época, pra você ter uma ideia, né? Por quanto tempo fazia? Aí a gente foi assim, um de braço com o outro, assim, andando, frio. Aí a gente foi lá no cinema, olhou, não sei o que, viu o equipamento, depois voltamos. Aí a gente ficava, sempre tinha um bolinho no quarto de alguém, né? Que a gente se juntava. A gente ficava mais tempo junto do que com as próprias famílias, né? Então isso era uma coisa que aumentava muito essa convivência nossa, essa irmandade. Porque vira uma irmandade, né? Sim. É uma coisa muito boa. Daí você passou também a fazer participação nas gravações em estúdio dos LPs, né? Sim, não. Aí, na verdade, eu comecei a... Aí, depois o Cazuza saiu. Passou-se um tempo, nós fizemos Rock in Rio, já tinha uma coisinha assim, no final de 84, de uma insatisfação dele, não sei o quê, mas como me pintou o convite para o Rock in Rio, que ele segurou... Aí segurou um pouco. Segurou, e aí... Mas depois do Rock in Rio teve a turnê pelo Sul Fez a turnê... Não, pelo Nordeste. Depois do Sul. A gente fez a turnê... que a gente... E aí já era banda... Fez Teatro Castro Alves, sim. Que foi maravilhoso. Foi maravilhoso Aquele que eles xingam os policiais lá. Que ele fala, Aí eu tava na mesa e Mário do meu lado assim, eu falei, e aí Mário, o que eu faço? Deixa ele falar, né? Aí, pô, não tem nada com isso. E os policiais tudo ali olhando pra trás assim. Cara. Aí eu falei, caraca, mas enfim... A gente fez os shows lá, foi maravilhoso, foi muito legal. E a turnê foi toda muito boa. Mas aí, então, o Barão já era auge, já era estourado. Rock in Rio, já era estourado. Aí o tratamento já era diferente. Você chegava nas cidades, era um hotel melhor. Não, já era tudo... Não, a gente dali de Salvador pra cima subia com o João Américo. Então a gente... E aí era som e luz Salvador. Então era tudo... Top. A equipe que a gente já conhecia. Tudo gente legal pra caraca, né, cara? E ficou outro... Já era outro nível. Mas ele, assim, nos shows, assim, nessa fase já que ele já tava querendo sair, nos shows você já sentia, assim, ele já meio distante da galera, assim, meio não tava junto, nos papos? Sabe o que acontece? Olha só. Tinha aqueles amigos... Sei. Os famosos amigos. Os amigos da onça. Cara, que você que é o Barão. Falava assim na cara dura. Falava pra ele, a gente ouvia, cara. Pô, que você... Ficava aquela coisa, assim, aquele monte de aquele bolinho, aquelas pessoas. Muita gente que ia pro Baixo Leblon e na hora de pagar a conta, aquelas pessoas sumiam e deixavam a conta pro Cazuza pagar. Entendeu? Então,
E esses amigos que parece que não conseguem ver. Porque olha só, essa é a minha opinião. Cazuza poderia ter tido tudo. Ele poderia ter tido a carreira solo dele. E continuar fazendo Barão também. Era uma coisa que não impedia ele de cantar as músicas. Ele tinha uma formação romântica, daquelas coisas que ele ouvia na casa do pai dele. Ele conviveu com aqueles artistas todos. Mas o Fred já diz em entrevista que ele falou isso pro Cazuza: pô, tu pode fazer sua carreira solo e continuar na banda. Exato. Só que o Cazuza, não, mas eu não gosto de dividir nada com ninguém, sou filho único e acabou. Tinha essas coisas, né, cara? Rapaz, pra você ter uma ideia, o Barão fez lançamento dos discos dele sempre no Circo Voador. Sim. E sempre eu reforçava o PA lá, e era, eu não sei quantos de você assistiu, mas, sabe, às vezes eu descia pela plateia, assim, antes de começar o show, aí eu via as pessoas gritando: cara, tu vai ver, o som é uma porrada. E era uma porrada mesmo. Nas aulas dá pra ouvir, né? Aquelas gravações a gente vê que a qualidade tá muito boa, você ouve tudo. É uma coisa muito... E a gente já tinha muita afinidade, né? Sabia como que os caras... O que os caras queriam, né? O que os caras queriam, a maneira. E o Frejá é uma pessoa muito centrada em relação a todos esses debates de equipamento, de parte técnica. Era sempre com ele que eu conversava, porque ele é um cara muito ligado em tudo isso. E a gente pode, igual, por exemplo, a gente ia fazer um show no Sul, eu falava pra ele, aí o cara me ligava, eu falava pra ele: já, ó, não vai dar pra gente dar aquele, mas dá pra fazer, né? Não vai rolar aquela pressão brava, mas a gente vai ficar ali na fronteira daquilo ali. Aí você decide, porque na verdade a gente jogava muito limpo. É óbvio que todos nós queremos fazer muito show, que é onde a gente ganha dinheiro. Mas depende também da acústica do local, né? Que às vezes um ginásio pequeno... E a gente não deixar de fazer aquela região, trabalha, vamos dizer, com 15 a 20% a menos da potência, mas a gente também vai lá e faz um show bonito lá. Entendeu? E todos os lugares que a gente ia, a gente fazia isso. Então, cara, esse negócio, olha, do Circo Voador era sempre muito bom. A gente fazia os shows em São Paulo. Morro da Urca, nós ficamos 2 meses fazendo Morro da Urca. Dama Choque, São Paulo. A gente fez aqueles lugares, assim, todos lá de São Paulo. Esse de Niterói do Caio Martins, tu tem lembrança desse show? Foi legal? Cara, olha, tava bom? O show do Caio Martins foi um show legal. Foi com a acústica ali é legal pra show? A acústica não é o melhor que tem ali, né? Porque, na verdade, as pessoas pensam sempre naquele ginásio pelo tamanho dele. Né? A quantidade de público que cabe ali, né? E aí, nesse ponto... Mas a gente sempre preocupado de apontar o PA, né, para o lugar onde as pessoas vão estar mesmo, que é para poder secar o máximo que puder, né? E atingir aquela faixa. Então, as pessoas se concentravam sempre naquela região, porque todo mundo quer ver o palco de frente, né? Ninguém quer ficar daquele lado lá e ver a pessoa de lado, ninguém quer ver o palco, para poder ver a luz e ver tudo. Então, a gente pensava nisso, e o show ali foi um show muito legal também. Mas Niterói, campeão nosso era o La Salle. A gente fazia... Era dentro da quadra de salão? Lá do outro lado da rua ali. Que era aquele cara da Compom, o Vilmar, que organizou. Diz ele que tinha esse show gravado lá do... a gente fazia muito ali. Chegou a fazer no Salesiano, mas... Mas o Salesiano foi depois do Cazuza. Foi depois do Cazuza. Mas do Barão... Não, ali no La Salle nós fizemos com o Cazuza, sem Cazuza. E o primeiro show do Barão em Niterói, acho que até antes de você entrar para trabalhar com eles, foi no La Salle. Foi um festival chamado Primeiro Festival de Rock, com Sangue da Cidade, Bicho da Seda, Barão e Zé da Gaita. Tipo, eu devia estar fazendo Sangue da Cidade. Porque ainda era o vídeo. Porque eu falei, o vídeo, o Ronaldo Jones, o de Castro e o Pena. O Peninha, que tocou no Erva Doce. O Peninha que morreu, o batera. Sim. Então era ele. Mas o Espaço Voador de Niterói você fez também? Fiz. Mas com o Barão? Com o Barão. Então, 83 também. O Barão tocou lá, o Blitz, o Timaya. E ali o de Castro era muito engraçado. Porque de Castro,
ele morava do lado da Toque. Em Botafogo, E ele na Bambina. E ele sempre... Aí nego chamava ele de Penetra. Porque ele tava sempre... Quando eu vi, eu tava gravando de Castro, tava lá já produzindo. Já tava dando Mas de Castro é sensacional. Ele é uma pessoa, Que assim, gente muito boa. Mas esse show aí do Espaço Voador, que eu lembro que era na praia, eu nunca fui. Em São Francisco. Aí o palco abria atrás, assim, o palco, o visual era o Devia Rio. ser maneiro, hein, cara. E aonde tem ali aquele... negócio de skate, montava-se ali era um fotos. circo voador que Sim. tinha ali. Então, eu já passei de ônibus em frente e vi o cartaz do show do Barão lá na época, eu já trabalhava no Salesiano, e vi, mas não chegava aí nessa época, passei aí depois, assim. Mas aí, assim, quando o Cazuza estava para sair, eles já estavam ensaiando o quarto disco com ele. Aconteceu, a gente estava ensaiando no estúdio de gravação da Toque, que era um estúdio bem grande, amplo, mas uma acústica maravilhosa. Ele ia nesses ensaios já pro quarto Todo dia ele ia nos ensaios. A gente ensaiava de segunda a quinta. As músicas novas pro disco novo. Isso, inclusive exagerado, que ele gravou no disco dele. E esses ensaios não foram gravados? Você lembra se o Frejá gravava ou não? Não, pelo menos eu não, que eu me lembre não. A gente montava tudo, porque inclusive então não ficou nenhum registro. A gente já alugou o estúdio, a gente que eu falo, a produção, sim, tá? Sim. Desculpa eu estar... A gente... tá certo. Aí alugava-se o estúdio todo e a gente montava as coisas, porque era bastante coisa, e aí ficava montado para o dia seguinte. E a gente... porque ali tinha a possibilidade da banda ensaiar com o equipamento do ao vivo do palco, entendeu? Como se estivesse no palco. Como se fosse um show mesmo. Exato. Pô, legal. E aí as músicas do disco novo, e sexta-feira, quinta-feira de noite desmontava tudo, embarcava, porque a gente fazia show sexta, sábado e domingo. E aí, a não ser que tivesse show quinta-feira, aí fazia quinta, sexta, sábado e domingo, ensaiava até quarta, voltava o equipamento, ia para lá. Aí nesses dias de ensaio, né? Todos os dias de ensaio, ele chegava super bem humorado. E ele levou metade das músicas que iriam entrar nesse disco, ele levou pra carreira solo. Ele levou. Só as mães são felizes. As músicas exageradas. As letras dele. Parceria com o Frejá, mas ele pegou e levou pra carreira solo e ficou uma duas pro Barão. E ele tinha a possibilidade de gravar de imediato com outras pessoas. Ao contrário do Barão, que ele era o cantor. Então o Barão teve que se reestruturar. E nessa, a gente foi para o estúdio menor, que era o mesmo Toque ali, e aí ali foram feitos os testes, né? O Dé cantou, Maurício cantou, o próprio irmão do Frejá, o Mauro falou que foi nervoso. Aí eu falei, eu queria participar. Não, Brelinho, você Pô, isso também não tá gravado, né? Pô, a gente fazia. Coisa. E era muito legal. Mas acontece que eu Mas como é que chegou pra você a notícia que ele tava fora, assim, que ele tinha saído fora? Não, a notícia já saiu, ó. Não, assim, os caras te ligaram? Não, cara, foi no dia do ensaio. No dia quando vocês foram ensaiar, eles chegaram lá e ele falou, ele não... Eles discutiram, aí o Guto pegou no microfone e falou assim, sua voz acabou, querido. Aí ele jogou o pedestal, bateu na guitarra do Frejá, porque foi uma coisa assim, desentendimento de, entendeu? Coisa... Mas, vamos dizer, já estava tendo um negócio... Aí os ensaios continuaram mesmo assim, né? Não! Aí tiveram que parar, fazer... Não, aí, cara, aquilo ali, ele saiu dali... Não tô falando nesse dia, tô falando assim, depois que ele saiu, aí continuaram ensaiando, aí foram fazer esse teste para ver quem ia ser o novo... Não, aí sim, ele saiu, tá? Ele foi embora, ficou aquele clima terrível, né? E, pô, na hora eu já falei, agora acabou, né? Aí eles marcaram uma reunião na Som Livre lá, e nessa reunião ele falou que iria sair, né? E ele pegou a pauta de gravação, que era a gravação do disco do Barão, né? Aí a gente continuou, né? Aí continuamos a ensaiar. Aí escolheram o Frejá. Aí o Frejá fez aulas de canto, coisa e tal, parará. Já fazia os backs com Cazuza, né? Aí você passou a fazer back também. Passei a fazer back. Aí eu comecei a fazer os backs com o Frejá.
Você e Aí Maurício. E o Dé, É. né? Mas aí no disco, por exemplo, No disco você tá. faço o Declare Guerra. disco, Você- aí faz. Tem que o um Zeca também Declare tá. Guerra, fui eu e Maurício. E no outro disco foi Rock em eu geral. e Dé. Eu acho que foi nós três, não lembro. E no disco ao vivo, porque eu faço da mesa, né? Uhum. Aí eu refiz no estúdio. Overdub. Né, no estúdio para poder ficar legal. E aí era uma coisa assim. Era muito legal, cara, porque a gente tinha um envolvimento muito Mas essa fase de do Declare amigo. Guerra foi uma fase meio barra pesada, assim, de shows, Foi né? além de os caras prensarem os discos tudo com defeito, Com defeito, né? Eu consegui As ouvir porque eu comprei pessoas cassete na época. As pessoas compravam o E disco e o devolviam. disco tinha um defeito e devolvia. O Guto falou que o cara comprava o disco defeito, chegava lá na loja, tá com defeito, estamos dando um paralamas. Aí ia ficando do barulho. Não, Mas eu consegui ouvir na época, quando saiu, porque não, eu e não comprei tinha cassete. pra trocar, porque todos que eles botavam tinham defeito. Mas eu tinha tocado É, feito. o Aí eu comprei defeito. o cassete original, consegui ouvir o disco todinho. Falei, pô, disco bom pra caralho. O disco é muito bom. E houve Tanto que eles relançaram depois em houve CD. um desenvolvimento muito grande, que quando Da o banda Cazuza toda, saiu, eles já estavam tocando muito bem, né? Eles já estavam tirando um afiado. som bacana. Porque no início eles eram realmente garotos, né? É. Mas a estrada e toda aquela batalha, aquele profissionalismo de fazer direito, de melhorar cada dia, eles cresceram muito. E no final, cara, eles já estavam. Pô, você vê que os arranjos que eles fazem. Tem uma entrevista até que o Maurício fala que nessa época do Declare Guerra, eles foram tocar num lugar, aí era tipo um cinema também. Não sei se você lembra. Aí o Maurício estava ali na bilheteria. Vocês foram antes olhar o palco. Aí o Maurício estava assim na bilheteria. Passou um garoto, eu assim, quem vai tocar aí hoje? É o Maurício. É o Barão. Cazuza tá. Não, Cazuza não. Então não quero ir não. Ele falou isso rindo, achei engraçado. Não, mas era, porque muita gente, eu tô te falando, muita gente, que o Barão é o Cazuza. E o Cazuza já lançou logo, eles são na frente, eles são do Barão, já lançou o disco do Barão veio um ano depois. Foi em maio, o do Barão, o do Cazuza foi em novembro de 85, o do Barão saiu em maio. E ficou aquela coisa. E foi lançado no circo. E o showzaço do circo. Aí nessa entrou Fernando Magalhães. E o Peninha. Entendeu? Porque aí o Frejá, ele passou como ele cantava, ele passou a fazer aquelas bases solavam em algumas músicas, e né? bastante, e a outra, e o Fernando para dar um suporte ali. E cara, disso tudo aí foram muitos lugares. Né? Você sabe que você me pergunta umas coisas, eu realmente não lembro, porque... É que eu vou pesquisando aí consigo... Foi tanto... Às vezes você me manda as coisas que eu tenho certeza que se você mandar para eles mesmos vão ficar surpresos e não lembram. Eu mando também, quem mais lembra de data é o Frejá. O Guto lembra uma ou outra, assim, às vezes eu pergunto para o Frejá. Frejá é foda. Então, e você viu de perto a saída do Cazuza, a do Maurício e a do Dé, né? Sim. Dos três, você viu os três e viu a chegada do Rodrigo, a chegada do E a volta do Maurício. E a volta do Maurício, para a turnê dos 10 anos. Então, você ficou com o Barão de 83 até quê? 93? 94? O Carne Crua você ainda estava, não? Carne Crua, sim. Você trabalhou ainda no Carne Crua? Sim. Escasso aqui. Foi esse 94 o Carne Crua. Eu acho que sim, cara. Porque eu fiz... Porque eu entrei um pouco antes fazendo aquilo que eu te falei, eu fazia os ensaios dele. Aí nesses ensaios é que eu lidava mais com o Andy. Porque o Andy, o Andy deu muito apoio a eles, né, cara? Técnico, entendeu? Ensinou bastante coisa. Era um cara também espertaço, né? Pô. E qual os shows assim que você lembra com o Barão que você trabalhou, que foram os mais marcantes assim pra você? Não só com o Barão, com outros shows assim, não só do Barão, mas outros que você trabalhou, de outros artistas que você fala assim, pô, isso aqui foi top, eu fiz um trabalho do caralho. Pô, cara, olha, shows do Barão foram muitos que eu considero legais, assim, não é... Não. Humildemente falando, porque nessa época, então, que eles já... Pô, cara, eles tinham, assim, uma cancha muito grande, sabe? Eles profissa mesmo, tocando, tirando aquele som... E o Frejá é um super conhecedor do rock and roll, daquelas coisas de guitarra, Fernando também, né? E, pô,
Posso falar da banda, né? Maurício, coisa e tal. O Dé. E o próprio Rodrigo, né, cara? Que depois, quando entrou, também deu uma outra... uma coisa muito legal que a gente fez, muito bonito, foi na Calada da Noite. Que o Dé saiu e entrou o Dade. Então foi uma coisa assim que, sabe? E refez os baixos tudo, né? E a banda, já tinha os baixos gravados, ele refez. E a banda, cara, sempre foi muito assim... A parte instrumental deles era uma coisa assim, que assistia o show não podia falar outra coisa que não fosse, entendeu? E a gente sempre tinha um PA bacana, a gente não fazia com qualquer coisa. Frejá é uma pessoa que ele prima pela qualidade, ele briga por isso. Tanto que nós deixamos de fazer o segundo Rock in Rio, porque os caras não deixaram passar o som. Não queriam que passasse o som. Aí vários artistas nacionais, ficaram entregues lá, porque, como é que a pessoa, o cara te dá um sinal para você começar a tocar, você vai levantar o som da banda? Então, quer dizer, esse tipo de coisa... Desrespeito com o artista nacional. E todo mundo quer tocar no Rock in Rio. E o Frejá falou, eu não posso ser desrespeitado no meu país. É claro. Por causa do Guns N' Roses, que os caras têm o mesmo nível profissional que nós temos. É claro. E agora no ano seguinte eles não queriam tocar no Rock in Rio? Eles queriam, mas acontece que eles também não pegaram, não, vamos lá fazer uma porcaria pra todo mundo ver. Não. Eles têm uma estrutura. É aquela velha história de você sacanear um artista nacional por causa do gringo. E no ano seguinte o Barão arrebentou no Hollywood Rock. Claro. Foi considerado o melhor show do festival de 92. Para você ter uma ideia, nós fizemos esse show de Hollywood Rock também, uma foto que você me mandou lá no Guarujá. Sim. Que quando você me mandou aquela foto, eu falei, meu Deus, é incrível. Porque eu tenho umas fotos daquele show. Né? Você está falando o primeiro Hollywood Rock. Com o Cazuza. Aquele PA do Gabi, era praticamente um PA artesanal, com mesa Yamaha PM1000. Era uma coisa assim, não é o que... Você fala de Gabi hoje, e nós fizemos muito show. A gente viajou geral. Aquele da Apoteose também foi bacana, com a Blitz e a Orquestra Sinfônica. Deu muito trabalho fazer aquilo? Com a orquestra? Na verdade, cara, a banda já tinha ensaiado o que eles iam tocar, né? E a passagem de som foi uma coisa que... Você aparece lá na passagem de som. Embora não tenha sido eu que tenha mixado, que deu uma confusão lá com aqueles caras lá, uns técnicos lá, mas a gente ajudou em tudo que foi possível e o show foi muito legal, duas bandas que estavam estouradas na época, com a Orquestra Sinfônica bonita, super lindo, né? E cara, olha... E depois que você saiu do Barão? Com quem você foi tocar mais assim? Cara, vou falar pra você. Pra mim, o Barão Vermelho era uma referência, porque mesmo eu sendo um profissional do áudio, a gente como profissional, a gente é obrigado a fazer todo tipo de trabalho que tiver. Mas você, por exemplo, tem um estilo de música que você gosta, tem uma coisa que você veste como sua, né? E o Barão Vermelho é um caso como esse, era uma coisa que era parte da minha vida. Quando eu saí do Barão, eu estava fazendo estúdio aqui. E eu chorei muito aqui dentro desse lugar, né? Porque eu estava fazendo estúdio, mas ao mesmo tempo eu falei que eu não queria mais trabalhar com música. Né? Ficou meio decepcionado? Meio decepcionado, não queria, porque é difícil de tocar nesse assunto, mas de qualquer maneira a gente fica triste, magoado, às vezes toma algumas decisões que não é a melhor decisão, entendeu? Mas às vezes que você é ferido, magoado com alguma coisa, você acaba fazendo alguma coisa. Enfim, mas nesse tempo que eu estava aqui, eu já não estava mais querendo fazer mais nada de música, fui tentar outras coisas. E um dia o Marcelo Martins, que é saxofonista, que mora aqui em Niterói, está com o Ivan, com o Djavan, né? Ele me chamou para fazer um show que eles iam fazer lá no Jazz Mania, na praia de Ipanema ali, né? E aí eu fiquei naquela e falei, aí fui. Aí a gente fez
duas noites lá, e quando terminou a segunda noite, o cara de lá do Jazz Mania perguntou se eu queria ficar trabalhando lá no Jazz. Porra. Aí eu falei, não sei o que, não quero ficar aqui não. Que eu também, aquilo que eu tô te falando, eu não queria. Mas não, nem saco cheio, é você lutar contra uma coisa que tá no seu sangue, entendeu? Entendi. Você adora música, você grava seus discos, você faz as suas coisas, você luta por isso, pode se decepcionar com alguma coisa, mas você dá a volta e encara ali, você é uma pessoa querida no meio, isso é importante. Então, da mesma maneira que eu tenha me desentendido com eles, eu também tenho outros amigos, músicos com quem eu trabalhei, né? Então, logo depois disso, do Barão, o primeiro trabalho que eu fiz pós isso foi o Paulo Ricardo. Solo. Eu fui fazer os shows do Paulo Ricardo lá naquela pousada do Rio Quente. Eu estava em casa e o técnico me ligou, né, para poder fazer. Até o técnico da Elba, para quem não, né, a minha cabeça tá assim, né, eu esqueço muita coisa, o nome dele. Mas puxando vai lembrando. E ele me ligou, você pode fazer para mim? Ele é uma pessoa maravilhosa, né, lá de Recife, ele, já está aqui nesse meio há muitos anos, é um super técnico ele. E aí eu falei, cara, posso. Aí eu fui fazer. Aí passamos som no primeiro dia do show, lá Paulo Ricardo perguntou, você está trabalhando com alguém? Eu falei assim, não. Então agora você está com a gente. Caraca, que aí legal. Eu fiquei fazendo os shows do Paulo. Né? Eu trabalhava num estúdio ali do Otávio Garcia, né? Que é o Leblon Record, estava fazendo os discos ali. E aí, dali, eu continuei ali, depois no final de semana eu ia fazer os shows do Paulo. Aí depois do Paulo, eu comecei a fazer a Sandra de Sá. Um tempão, Tim né? Maia também, você chegou a fazer algum não, show engraçado não. Por máximo que eu me amarrasse no Tim Maia... Nem Gil, né? Nem não, Gil, eu participei dos ensaios, porque o Arthurzinho Maia, eu fui nos ensaios com ele, e na época surgiu uma coisa, pode ser que role alguma coisa, né? Tem o Serginho Tchavazoli, que é daqui de Niterói. A galera era uns 3 de Niterói. Então eu ia com ele, o ensaio era ali no Jardim Botânico, eu fui ali com ele. Eu fui no show do Gil, talvez você tenha ido aqui na Concha Acústica de Niterói em 2013. Sim. Que o Arthur Maia já era o secretário de Niterói. Fui. Infelizmente faleceu, né? E aí o Arthur, eu fiz 3 discos do Arthur, gravando no estúdio dele. Sempre foi um irmão para mim, o Arthur. Morreu jovem, né? Jovem, muito triste. Estive com ele um dia antes. Caramba. Eu vi ele terminando a obra da parte de cima do estúdio dele. Era o Itaipu ou Piratininga, o estúdio dele? Ali em Piratininga. Lá naquela principal ali, acho que é Tamandaré, né? E ele veio, Luiz, tem aquela caixa, não sei o que tinha uma caixa que estava comigo, fui levar lá para ele. E a gente ficou conversando, ele me mostrou as coisas, né? No dia seguinte, me liga uma pessoa e falou, cara, é verdade que aconteceu com o Arthur? Eu falei, o quê, cara? Eu tive com o Arthur ontem, né? E aí foi aquela tragédia, Infartou, né? Foi terrível, cara. Foi uma coisa que... inacreditável, assim. Difícil de perder um irmão querido como ele, entendeu? Eu perdi um amigo assim esse ano, um cara que trabalhou com a gente nesse disco que a gente tá fazendo. E ele tinha câncer há 10 anos, mas vivia se tratando forte. Quando veio de novo, em 2 meses o cara foi embora. Difícil, né? E esse disco nosso tem 3 músicas com ele, parceria com ele, e o disco é dedicado a ele. Que legal, muito legal isso, Celso. A amizade é outra coisa. E, a gente, cara, eu tinha esses trabalhos, né? O Planeta Música a gente fez junto. E tem outros 2. Teve uma dele cantando músicas do Ivan e do Milton. E teve um outro de outras músicas lá, né? E o ao vivo no Jazz Mania. O ao vivo no Jazz Mania, eu fazia o PA. E o Mizutani tinha aquele sistema de gravação. Foi, inclusive o sistema que quando eu montei a primeira vez aqui, um sócio comprou.
esse sistema ficou aqui, que eu conhecia eles, né? Então fiz a ponte, ele comprou, aí ficamos um tempo aqui, depois ele foi para outro lugar e continuei aqui com as minhas coisas, né? E seguimos nesse caminho aí, cara. Aí depois disso daí eu comecei a trabalhar com o Zoli, que eu já conhecia aqui de Niterói há bastante tempo. Aí fiquei bastante tempo com o Zoli. A gente fez muito show, né? Mas muito show mesmo. E foi muito bacana, né? E depois do Zoli veio o Dalto. Caramba, só as feras de Niterói. Não, a pessoa, né? Tem um show eu tenho um áudio de um show do Sangue da Cidade do Teatro Ipanema, que na hora que o de Castro está anunciando a banda, ele fala, eu também quero agradecer aqui, quem está na mesa aqui é o Grilo. Eu vou te mandar, legal. Teatro Ipanema 83. Fizemos lá. Na mesma época que você estava com o Barão, você Cara, fizemos o show dele lá, foi legal pra caramba. Pô, eu e o Pedruzzi fizemos lá. E o tecladista era o PH, né? Paulo Henrique. Paulo Henrique. O batera ali já era aquele... Um grandão. Já Dico, era Dico não, é Dico não. Não, eu esqueci o nome dele, rapaz. O Gaúcho. Rapaz, gente boa, né? Acho que morreu também. E o outro era Ronaldo Johnny. Faleceu também, Ah, é? Ronaldo faleceu. Já tem uns 4, 5, foi antes da pandemia que o Ronaldo morreu. Caraca. O baixo dele estava até lá no estúdio do de Castro, quando eu fui entrevistar ele, e mostrou o baixo dele lá. Ronaldo infartou também. Gente boa. É. E essa galera, a gente convivia, a gente convivia muito ali na Toque, né? Teve uns shows aqui, Midnight Blues, não. Rock and Blues, em Piratininga. Lá na Praia do Delírio. Cara, não, na prainha, show da prefeitura, uma coisa da Rádio Fluminense. Pô, tem tempo, hein? Tem, pra você ter uma... Tem tempo, sério. Foi bem assim. Tu trabalhou também nos shows da Fluminense, daqueles de aniversário? Sim. Que tinha uns de Niterói, teve um no Canecão. Esse do Canecão você vai lembrar, o Barão ia tocar, roubaram o carro do Frejá no dia. Aí o Barão acabou não tocando. aí o Paralamas vai, o Herbert Viana começa a tocar Por Dia Não Ser Feliz e avisa que o Barão não tocou porque roubaram o carro do Frejá aquele dia, deu uma encrenca. E era muito legal, a gente se esbarrava muito na estrada, né? Porque Capital Inicial, Paralamas, Erva Doce. Que de abelha. Porque os festivais. A gente está aqui no Rio, a gente sabe muito pouco do que está acontecendo pelo Brasil. Sim. Então, Brasil afora tem várias. Festa de rodeio, então, né? Que várias cidades, no sul, no interior de São Paulo, porque você fala em São Paulo, cara, a gente ficava às vezes 2 meses tocando no estado de São Paulo. Por tamanho lugar, e lugares dentro da de São Paulo capital, Zona Sul, Leste, Oeste, cara, são públicos diferenciados, então tinha tem muito a galera show. Sertaneja, a galera do rock, né? Tinha galera mas hoje em dia, então, eu acho que eles separam. Eu acredito que na época eles separavam muita coisa em relação, tinha um show de romântico, outro dia de não sei o que, outro dia de rock. Sim. Né? Hoje está mais misturado. E a gente fazia sempre, os shows sempre eram muito bons. Tinha uma galera boa. Quando eu era perto daqui, o ônibus ia cheio de amigos também, né? Você também colecionava discos de vinil, assim, além de... Lógico, você ganhava os discos do Barão, você trabalhava lá, mas de outros artistas, você tinha seus favoritos? Cara, olha, eu tenho discos, né, de vinil. Mas quem é o seu... Sai Guarabira, Ângela Rorô, Zezé Posse. Essa galera que você trabalhou. Mas eu tô falando assim, quem você também era fã? Não, Gil, Caetano, Beatles, isso direto, sem sombra, como né, como você, Luiz, tu vê o espaço do rock hoje na mídia? Porque mudou muito, né? Hoje você vê que é estourado no Brasil é o sertanejo, é o funk, né? É alguma coisa do pagode. É bem difícil, né? Você vê que o Barão toca por aí, mas tem que tocar... e tem uma... Rodar o Brasil de novo. Eu acredito... vai ter sempre o público dos jovens, porque o cara a pessoa, ela vai se identificar com a música, né? Você pode ter 12, 15 anos de você gostar de uma coisa, entendeu? E a outra pessoa já está lá com 16, mas gosta de aquela coisa desse, né, que tem aí agora, é tudo máquina. Trap, rap. Não tenho nada contra, mas eu acho que
o espaço se fecha a música para a própria música. E Entendeu? os músicos também, né? E o espaço faz música, para os músicos. Cara, eu tenho os discos, né? Você fala de discos, né, cara? Eu não posso deixar de falar em Gênesis, que é uma coisa que eu ouvia demais, Led Zeppelin. Cara, essas coisas todas que fizeram a nossa formação musical, né? Claro, Nossa cabeça, que a gente que gosta de rock. Né? Nós somos praticamente da mesma. Pô, né? Então essas coisas todas, Yes, Pink Floyd. Não tem deep. Aí você vai pra rock, naquela Deep Purple, Rush, e você Black vai Sabbath. Stones, Black Sabbath. Quer dizer, essa época, eu acho que a galera, e também era uma época de muita transformação e muita batalha pra gente conseguir abertura, liberar uma série de coisas que a gente vivia todo pressionado, tudo era proibido, não pode dois. Então, não pode passar de 10 horas na rua, tem que estar com a carteira de trabalho, né, no cara? bolso. Você não podia ter 2 ou 3 juntos, que já era quadrilha. Então você imagina se eles queriam que tivesse um show de rock que juntasse 8.000 pessoas. Não ia dar certo. Né? Eles iam Mas embarregar. a gente, cara, hoje eu estou fazendo assim, uns trabalhos aqui no estúdio, né? Essa banda do Arthurzinho, que é o Grupo Varanda, que junto com Pedruzzi, Ricardo, Renato, Guilherme, uma galera, Julinho, Edu, moram um na Alemanha, outro na Suíça. E a gente está gravando as coisas. Legal. E botando a bola para frente. Estou mais tranquilo, mais caseiro. Avô, graças a Deus. Uma netinha linda, Chloe. A minha inglesinha, né? Que mora lá na Inglaterra, nasceu na Inglaterra, moram lá. Pô, que bom. Minha filha. Mas a gente está aí, Celso, pro que der e vier. Então, galera, esse foi o papo com o Luiz Fernando Silva, o famoso Grilo. Muita história de vida, muita estrada. É isso aí. Papo de Madruga, conversa de roqueiro para roqueiro. Valeu. Tamo junto, um abraço.